5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. Que noite preta que nada. E quem escolheu a música de hoje foi o professor Cláudio Neto. Ele é professor de primeiros socorros, história, geografia, sociologia, religião, artes e... Peraí, esse cara sou eu. Bom, eu também tenho direito de pedir uma música. Minha querida e linda turma do 9º ano de artes, nesse dia 28 de maio, vamos falar sobre a arte moderna brasileira. Vamos passar pela Semana de Arte Moderna, vamos falar sobre os principais artistas brasileiros e muito mais. Então, não bata exclusivo, meu filho. Dá trabalho para fazer. A arte moderna, ela inclui diferentes expressões artísticas que surgiram no final do século XIX e seguiram até a metade do século XX. Ela engloba estilos artísticos revolucionários que mudaram para sempre a maneira como a arte era vista na sociedade e se apresenta através da arquitetura, escultura, pintura e literatura. Hoje nós vamos estudar algumas das suas consequências deste surgimento e dessas manifestações artísticas. Antes, vamos falar sobre seus antecedentes. Bom, a Revolução Industrial ela foi um dos períodos que mais marcou a história do mundo e durou de 1760 a 1840 e transformou os processos de produção no mundo todo. Surgiram aí máquinas a vapor, diferentes processos de produção de ferro, fabricação de novos produtos químicos, maior aproveitamento da energia hidráulica e o surgimento da fotografia, seguida pelo cinema. Produtos artesanais e manufaturados passaram a ser produzidos por máquinas e o mundo passou a ser marcado por uma palavra: velocidade. Acompanhando esse mundo de mudanças, pensadores começam também a aprofundar o estudo da mente humana, o que ajudou a transformar pensamentos e atitudes. Por conta de tudo isso, os movimentos artísticos que seguiram essa época refletiam sua mentalidade e focaram em 3 principais áreas: a função, onde designers, arquitetos e ilustradores preocupavam-se em transmitir funcionalidade para a arte, como no construtivismo, Art Nouveau, Bauhaus, o estilo onde artistas buscavam romper as regras e formas do mundo artístico e encontrar um novo estilo que conseguisse refletir a vida moderna, como o cubismo, fauvismo e futurismo. E a mente, onde artistas declaravam que a intenção da arte não era retratar o material e visível, e sim a emoção e a sensibilidade, como no expressionismo, simbolismo e surrealismo. Juntando estas 3 áreas, suas ideologias e seus movimentos artísticos, temos a chamada tcharam, arte moderna. E essa mudança, seja em qual área for, ela sempre é marcada por um período de resistência e medo do desconhecido. Afinal de contas, o ser humano tem medo do desconhecido. Na Revolução Industrial, houve um medo do desemprego, greves frequentes dos trabalhadores e resistência das massas. Na arte, houve o menosprezo da crítica, a falta de aceitação da academia e a forte resistência no mundo artístico. E a arte moderna no Brasil? Bom, apesar de já estar fazendo a sua marca no mundo desde o fim do século XIX, a arte moderna teve a sua chegada no Brasil afirmada somente durante a Semana de Arte Moderna, lá em 1922. Desde o período colonial, a arte brasileira é marcada pelo academicismo,
palavra complicada, academicismo e moldes tradicionais das belas artes europeias. Com a independência do Brasil em 1822, surge uma nova mentalidade nacionalista e houve necessidade de expressar essa identidade nacional através da arte, retornando às suas raízes culturais. Tomando-se essa nova atitude da vanguarda artística brasileira, com o nascimento da arte moderna e toda a sua rebeldia, quebrando padrões e estruturas artísticas no mundo todo, surge a inspiração para o movimento modernista brasileiro. E a Semana de Arte Moderna, hein? 100 anos depois da independência do Brasil, no ano de eleição presidencial, o Brasil se via diante de uma situação política, social, econômica e cultural muito instável. Havia uma forte busca por uma identidade própria. Então que os intelectuais da época decidiram organizar um grande evento, unisse todo o talento artístico e literário daquela época, e apresentasse para a elite de São Paulo o que havia de mais moderno no mundo da arte. A Semana da Arte Moderna, ela ocorreu entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922, lá no Teatro Municipal de São Paulo. Todos os dias, eles apresentavam para o público um novo aspecto da arte modernista, com exposições de pintura, escultura e apresentações de música, literatura e poesia. Muito legal, né? Embora o evento seja conhecido hoje como um dos principais marcos culturais da história do Brasil, dando início à era do modernismo, na época, seus conceitos não foram bem recebidos e a crítica conservadora atacou com palavras brutais os conceitos de liberdade de expressão que aquele novo estilo artístico tentava alcançar. Apesar do envolvimento de grandes nomes da arte moderna brasileira, como Di Cavalcanti, Anita Malfatti e Villa-Lobos, a Semana de Arte Moderna ganhou valor apenas com o passar do tempo, que trouxe maior entendimento e aceitação dos estilos artísticos que a Semana de 1922 tentou apresentar. Mesmo que não houvesse um projeto ou mesmo manual que unificasse as novas tendências artísticas apresentadas nesta Semana de Arte Moderna, existia o mesmo objetivo e integrava os artistas. Era o desejo de romper com aquela arte tradicional. A Semana de Arte Moderna foi um acontecimento com o objetivo de expor a rejeição ao conservadorismo que era tão vigente na produção artística, literária, musical e visual do Brasil daquele tempo. Esse interesse foi confirmado por Mário de Andrade em um evento realizado 20 anos após a Semana de Arte Moderna, em 1942. O modernismo no Brasil foi uma ruptura, foi um abandono de princípios e de técnicas, foi uma revolta contra o que era a inteligência nacional. Esse propósito mudou para sempre os paradigmas da arte brasileira, abrindo caminho para várias formas de manifestações e expressões. Algumas pessoas dizem que o motivo da Semana de Arte Moderna não ter dado certo é porque a mentalidade desse pessoal, desses seus idealizadores, estava muito à frente do seu tempo. E você? O que você acha disso? Você concorda com isso? Eu queria que vocês observassem a pintura do Di Cavalcanti, de 1928, ela se chama O Samba. Legal? Vai lá no computador, baixa a foto, dá uma olhadinha. Eu queria que vocês olhassem bem e indicassem quais os elementos dessa obra marcam as características da pintura da arte moderna. Tá legal? Então, não bota exclusivo, meu filho. Não dá trabalho para fazer. Na próxima semana, eu volto com os principais artistas do modernismo, assim, mais detalhado. Vamos falar sobre grandes
personagens como Tarsila do Amaral, vamos falar sobre Anita Malfatti de Cavalcante, o Cândido Portinari e muito mais. Tudo bem? Então, não se esqueça que nós não estamos em férias, estamos em quarentena. Muito amor, muito carinho, muita paciência com todos que estão ao seu lado e até semana que vem. Forte abraço, fiquem bem e até lá.